Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos começando o mês de agosto e eu quero encerrar logo os milagres de Jesus. A respeito de Jesus para tratarmos de outro assunto bíblico. Nós falamos a respeito de milagres da natureza. Da natureza. Né? Mas eu disse, e me recordo, que Jesus, sobretudo, realizou milagres para ir ao encontro do próximo que sofria. Os evangelhos possuem um número razoável de milagres nessa direção. Pelo menos uns 15 ou 20 milagres. As fontes são Marcos, a fonte Q, a fonte particular de Lucas e a fonte de João. Nem todos têm uma múltipla atestação. Alguns são apenas sinóticos e outros apenas relacionados com João. Falando assim, sem querer passar 15 ou 20, né, porque seria muito cansativo isto, certo, e talvez monótono, passando em uma panorâmica, numa visão assim de conjunto, panorâmica, eu poderia dizer que alguns milagres traem ou trazem um fundo histórico. Devem conter um fundo histórico. Com isto eu quero dizer que a maioria deles foi bem renarrada e reescrita. E em não poucos elementos cristológicos vieram a aprofundar o texto. Existem milagres que trazem a categoria do embaraço. E isto para nós é bom, porque é indício de historicidade. Por exemplo, Jesus certa vez curou um cego em Betsaida, certo, ou um cego na Galileia. E o evangelista Marcos diz que Jesus usou saliva, cuspiu no olho do cego. Cuspiu a primeira vez e o cego não viu claramente. Cuspiu a segunda vez e o cego enxergou plenamente. Primeiro ele veio como árvores, né? Homem como exatamente. Árvores. Bem, este é um elemento eliminado, omitido por Mateus e por Lucas e por motivos que se entende, não é? Viram nisso a possibilidade de se interpretar Jesus como se fosse um mago e o ato como se fosse uma magia. Não nos esqueçamos, na antiguidade, a saliva era muito usada para fins terapêuticos. Numa sociedade pré-científica e onde praticamente não existia a medicina. Portanto, o gesto de Jesus, embora inconsueto, embora um tanto chocante para nós modernos hoje, é um gesto que se enquadra bem com a época de Jesus. Também um tanto chocante é o fato de não ter conseguido realizar plenamente o milagre
de uma só vez. E ter precisado cuspir pela segunda vez no olho do cego. E então este vê. Marcos se aproveitou deste episódio para mostrar a visão de fé progressiva, imperfeita, pela que passou Pedro e passaram os discípulos. Visão de fé imperfeita. Não foi de uma única vez que receberam o dom da fé. Mas isto já é teologia marciana. O episódio pode perfeitamente ser historicamente atribuído a Jesus por causa do embaraço que ele provocou, por causa do uso da saliva e por causa da repetição deste ato aqui. Repito, Marcos utilizou o episódio como que a mostrar ao leitor que muitas vezes não se tem nenhuma fé, nenhuma visão de fé, e outras vezes se tem uma visão imperfeita da fé. Logo mais, Pedro irá declarar que Jesus é o Messias, e aqui estava numa visão perfeita de fé, porém, logo a seguir, que a cruz, que os sofrimentos não te atinjam. E aqui não tinha uma visão. E foi perfeita. repreendido por Jesus. Foi repreendido por Jesus. Aqui está um sinal que, exatamente na sua estranheza, deve conter elementos históricos, porque o cristianismo pós-pascal não inventaria este tipo de coisa. Entendi. A mesma situação quando Jesus põe saliva nos ouvidos do surdo, que também falava com dificuldade. A mesma coisa, eu digo, por detrás do texto renarrado, multiplicado na sua transposição, ou melhor, na sua transmissão oral e depois escrita, devido ao fato da saliva. Um terceiro episódio, que não tem nada a ver com surdez ou cegueira, é o fato de um paralítico ser conduzido por 4 homens numa cama. E Marcos também. E é Marcos que o traz. A fazer o leito com o paralítico descer até onde estava Jesus por causa da multidão que ali se comprimia. O gesto dos 4 é pitoresco. É alguma coisa que não acontece normalmente e só é narrado uma vez. Por causa desse gesto pitoresco, nós podemos aceitar que alguma coisa neste gênero deve ter acontecido quando Jesus estava em alguma casa da Galileia ou em Cafarnaum. Agora, nós temos episódios de um leproso que vai até ele e pede: se queres, podes curar-me. Quero. Impõe-lhe as mãos, fica curado. Que dizer disto? O episódio, percebe, é estandardizado. O episódio, de certa maneira, é bastante estereotipado. Não dá para fazer uma afirmação, um juízo histórico. É possível, em primeiro lugar, é preciso saber que por lepra se conhecia ou se entendia não apenas a doença de Hansen, mas qualquer doença de pele.
era chamada lepra. E por isso nós não sabemos exatamente de quem se trata. O curado é anônimo, o curado não se sabe se tornou ou não discípulo de Jesus, que é que fez, como interpretou o milagre, percebe? O texto vem muito escassamente até nós. E então é impossível, neste caso, dar um juízo histórico. Melhor dizer que ficamos num patamar mais seguro quando dizemos que ele curou cegos, é a fonte que, ou que ele curou surdos, mudos, mas sem identificar. Parece que as identificações, quando há, são muito estereotipadas para dizermos aqui se trata de um caso histórico. Talvez seja uma tipificação de alguns episódios naquela linha que Jesus tenha operado. Já dei a entender alguns, é melhor ficar no genérico, a não ser que o milagre traga tais particulares, e às vezes trazem, que é possível avançar mais. É melhor ficar no genérico. Ele realizou sinais e prodígios. Entendi. E alguns deles são mais tipificações. Ou seja, naquele leproso podem estar diversos casos, diversos curados, né? Todos eles ali personificados, naquele leproso anônimo. Agora, o senhor me falou aqui no intervalo... A viúva de Naim. A viúva de Naim. Aqui, em primeiro lugar, é só Lucas que o traz. Lucas, capítulo 7. Só Lucas. Não tem múltipla atestação. Lucas não poderia ter inventado Naim. Por que inventar Naim? Lucas não conhecia a Palestina, nunca esteve na Palestina. Sim. Por que inventar uma aldeiazinha sem nenhum significado? Por que inventá-la? A arqueologia encontrou a aldeia de Naim. Lucas fala de uma porta da cidade. A aldeia de Naim tinha uma porta. Nós temos o cortejo da morte que sai e o cortejo da vida com Jesus que entra. Que entra. Por causa destas duas especificações, Naim, Lucas não inventaria isto assim, se não tivesse recebido nada. E por causa das portas da cidade, que realmente foram encontradas na arqueologia, e não eram todas as aldeias que tinham portas ou muralhas, eu aceito que alguma coisa tenha acontecido. Querer reconstruir o fato na sua inteireza, como se deu realmente a partir de 7, 8 linhas de Lucas, é muito difícil, se não impossível. Mas acredito que alguma coisa nesse gênero de ressuscitamento de um morto possa ter ocorrido e possa ter sido essa história transmitida da forma como aconteceu, sem modificar ou sem agravante algum durante a história da transmissão. Com relação ao morto, à morta, melhor, a filha de Jairo, a mesma coisa. É praticamente a única, tem um outro caso, mas é praticamente a única miraculada de quem se sabe o nome, Talita. Houve ali uma expressão aramaica que foi conservada e não foi traduzida para o grego.
Talita cumi. Menina, levanta-te. O pai dessa menina se chama Jairo. Como isso tudo foi inventado? Percebe? Tem mais. Este foi um milagre mais extraordinário que Jesus realizou. E, no entanto, nenhuma cristologia, nenhuma teologia, eu sou a ressurreição e a vida, como em João, por exemplo. Pelo contrário, caçoavam dele, zombavam dele. Quando disse a menina não morreu, a menina está morta, está dormindo. Bem, por causa disto, eu também acredito que alguma coisa tenha acontecido e que esse fato tenha sido narrado assim, como acabo de explicar, desde o começo. E não foi uma doença grave que na transmissão oral se foi agravando até chegar à morte. Ela sempre foi narrada dessa maneira. Portanto, eu acredito que houve particulares, houve pessoas vizinhas a Jesus que presenciaram o fato e entenderam o fato desde o início como o ressuscitamento de uma morta. Com um pouco menos de segurança, eu falo de Lázaro, porque aqui a teologia é imensa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, não morrerá para sempre. O evangelista Lucas fala de duas irmãs, Maria e Marta, mas não fala de Lázaro. Interessante. São as mesmas Maria e Marta? Parece que sim. Mas Lucas não fala uma palavra de Lázaro. É João quem diz que essas mulheres que deveriam ser as mesmas, seria surpreendente que fossem outras duas irmãs com os mesmos nomes. É João que nos diz que elas tinham um irmão chamado Lázaro. Isto não chegou a Lucas. E o milagre como tal não é narrado por Lucas. Porém, depois de toda a teologia de Jesus como a ressurreição e a vida, depois de mostrar ao leitor que, por ter dado a vida ao morto, Jesus é condenado a morrer, o milagre como tal é narrado em 2 ou 3 linhas. Ou melhor, o evangelista não se detém no maravilhoso enquanto tal. Lázaro vem para fora. O morto veio para fora e retiraram-lhe os panos com os quais estava envolto. O milagre, como tal, não passa de 2 versículos. Portanto, é possível que João tenha buscado ou tenha descoberto um ressuscitamento e o tenha revestido de uma altíssima cristologia. Uma pergunta. Esse local, esse túmulo de Lázaro foi preservado? Não. O que existe lá é só... Existe lá uma coisa lá, mas não é... tem nada de histórico, não. Quer dizer, não é possível chegar lá cientificamente de forma nenhuma. Entendi. Houve uma época em que se tentava localizar cada episódio de Jesus na Terra Santa, mas isso aí é uma tradição que não tem segurança, digamos, histórica. Tá certo? Tá certo. Bom, que mais?
Em todos esses 3 casos de ressurreição, nós devemos falar de ressuscitamento e evitar o termo ressurreição, porque se Qual a trata de diferença? ressuscitar para trás, ressuscitar para uma vida mortal e ter que morrer de novo. Ah, tá. Então chama-se ressuscitamento. É diferente de ressurreição, que significa ressuscitar para a frente, ressuscitar para a escatologia e não voltar atrás. Foi a ressurreição de Jesus. Esta não foi uma simples volta de um defunto a uma vida mortal. Foi uma Ótima ressurreição para o ponto final. Deus deu, com a ressurreição de Cristo, um salto imenso na história, inaugurando a escatologia. Então o correto é dizer o ressuscitamento de Lázaro. Melhor dizer ressuscitamento De Lázaro. e deixar ressurreição Para para Jesus. a ressurreição de Cristo e a nossa, quando ressuscitarmos, não mais para esta vida, nós também não teremos ressuscitamentos, mas ressuscitarmos para A vida eterna. a vida eterna. João tem um outro milagre de um doente, e não se diz qual a doença, capítulo 5º, junto da piscina de Betesda. Ah, é o paralítico? né? Não se diz exatamente o que ele era, só que ele tinha uma doença e não podia se lançar na Que piscina. a água se move, ele não Lá consegue. também escavações foram feitas, recentes, do século XX, e foram encontradas essas piscinas na área de Jerusalém, dentro da cidade, e antes do ano da destruição, antes do ano 70. Portanto, e mais, este não pediu para ser curado, este não agradeceu, este não se sabe o que fez depois, e este foi até mesmo dizer, talvez por obtusidade, mais que por maldade, às autoridades, que foi Jesus que o havia curado. Por esses motivos todos, eu também estou propenso a aceitar que isso aqui não teria sido inteiramente inventado pela comunidade. Qual é o termo que você usa? Lichet, é isso? Como? Quando atesta que é possível, qual o termo que você usa? Quando é possível, lichet. Lichet, né? aham. Quando não é possível, ou melhor, não satisfaz, Certo, non non. liquet. Perfeito. Não, é o termo latino, é a expressão latina. Não satisfaz, ou seja, não temos elementos suficientes para chegarmos cientificamente com a historicidade, com a história até lá. No primeiro programa, é só para poder situar... Mas estamos já com o tempo esgotado. Já estamos? Já no Então, que esgotou. pena. Então, fica para o nosso próximo programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.